pessoal, depois de ver algumas construções geométricas elementares com régua e compasso e ao mesmo tempo algumas ferramentas aqui do GeoGebra, nós vamos apresentar então a caixa de ferramentas, né, de uma maneira mais completa e depois vamos ver algumas configurações possíveis aqui do programa. Então vamos começar pela primeira caixa aqui de ferramentas. A gente tem a ferramenta função à mão livre, né, que permite a gente desenhar o gráfico de uma função, né, à mão livre. Então eu seguro, arrasto, né, de acordo com o que eu quiser, né? A intenção é fazer o gráfico de uma função. Então veja, na janela de álgebra é criada a função f, que corresponde a essa curva que eu fiz aqui, né, à mão livre. Essa função pode ser usada aqui no GeoGebra, né, como uma outra função qualquer, né, que geralmente a gente define por uma sentença matemática, né, algébrica. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a imagem do ponto 3, né, por esta função, é só digitar aqui f de 3 e teclar Enter. Ele vai fornecer para a gente a imagem do ponto 3, né, em relação a esta função, ó, dá aproximadamente 4, né? De fato, aqui ele forneceu 4,03. Se a gente quiser um ponto dessa função, o ponto de abscissa 8, basta a gente digitar um par ordenado, onde a primeira coordenada é 8 e a segunda é o f de 8. Ele já vai marcar o ponto lá da função. Então, esta ferramenta permite fazer uma função à mão livre e a gente trabalha como se fosse uma função definida algebricamente, né? Temos também a ferramenta caneta, né, que é basicamente para a gente escrever ou desenhar à mão, tá? Então a gente pode escrever ou fazer qualquer desenho à mão. É possível formatar aqui essa linha, né, dessa caneta, só acessar aqui essa barra de estilos aqui, ó, a gente consegue escolher qual o estilo da linha, se é contínuo, se é tracejado, se é um tracejado menor, se é pontilhado, né? A espessura da linha a gente controla por aqui também, aqui mais espesso, aqui menos espesso, né? E também a gente consegue escolher a cor dessa linha. Aqui a gente define o que vai aparecer, né? Se vai aparecer só o nome do objeto que é criado, se vai aparecer o nome e valor quando for aplicável, né? Então a gente consegue controlar algumas coisas aqui também, tá? Bom, e este primeiro ícone, né? Que se a gente tiver em dúvida como usar aqui uma ferramenta, ó, depois de selecionar ela, a gente deixa o mouse aqui em cima e ele vai dar uma dica, né? O programa vai falar como que a gente deve usar. Nesse caso, ele fala arraste ou selecione o objeto. Então, essa ferramenta serve para selecionar um objeto que foi construído. A gente pode selecionar este objeto tanto aqui na janela de visualização, quanto na janela de álgebra. Então, se eu quiser selecionar lá a função que eu fiz à mão livre, posso clicar aqui. Uma vez selecionado, a gente pode editar, né? Pode formatar algumas características. Então, eu posso aumentar a espessura dessa linha, né? Eu posso colocar essa linha como tracejada ou um tracejado menor. Posso mudar a cor dessa linha, tá? Então, existem aí algumas possibilidades para a gente editar um objeto. Então, o mesmo objeto aqui também tem essas possibilidades. Além disso, né, essa ferramenta mover também serve para a gente mover um objeto. Então, eu posso segurar e arrastar, ó, se o objeto estiver livre
na janela de visualização, a gente vai conseguir arrastar ele, tá? Vai conseguir movimentar esse objeto, né, e posicioná-lo em uma região diferente do plano. Beleza? Aqui a gente fez também um objeto com a caneta, né, parecido com um ponto aqui. Então a gente consegue fazer esse movimento com os objetos a partir dessa ferramenta mover. Na terceira caixa de ferramentas, né, a gente já usou algumas ferramentas aqui, reta, segmento, semi-reta. Então faltou ver aqui essa ferramenta segmento com comprimento fixo. Então a gente seleciona. Se a gente não sabe como utilizar a ferramenta, coloca o mouse aqui em cima da ferramenta selecionada e a gente tem aqui a dica: selecione um ponto, depois entre com um comprimento. Então, eu vou selecionar um ponto qualquer e aí a gente vai digitar o comprimento do segmento que a gente quer. Então, eu vou digitar aqui comprimento igual a 5, dá OK. E ele constrói aqui um segmento de comprimento 5. Aí nós temos uma ferramenta chamada caminho poligonal, né? Então, a gente pode fazer uma linha poligonal com esta ferramenta, tá? Aí, para terminar, se eu quiser terminar a linha poligonal aqui, eu vou clicar no primeiro ponto. Ele não vai fechar, ó, tá vendo? Mas eu tenho que clicar no primeiro ponto para terminar a utilização dessa ferramenta, tá? E aí a gente tem uma linha poligonal. Nós temos também as ferramentas para fazer vetores. Então, a primeira ferramenta de vetor, basta selecionar o ponto de origem e depois a outra extremidade do vetor. Então, posso fazer um vetor com origem aqui neste ponto e aqui, até aqui, né? A gente pode fazer, né, o vetor na direção e com o tamanho que a gente quiser, tá? Depois, a gente ainda tem uma ferramenta de vetor a partir de um ponto. Então, neste caso, a gente seleciona o ponto de origem e depois um vetor. Então, por exemplo, se eu quero esse vetor aqui, mas eu quero que ele tenha origem em outra região do plano, né? Eu posso fazer ele, por exemplo, com origem nesse ponto. Então, eu seleciono o ponto e agora eu seleciono o vetor. Vai ser construído um vetor de mesma direção, mesmo sentido e mesmo tamanho, com origem nesse ponto aqui que foi selecionado. Aí, na segunda caixa de ferramentas, voltando aqui, né, um pouquinho, nós temos aqui essas ferramentas ponto, a gente já viu, né? Interseção de dois objetos, ponto médio a gente já utilizou. Vamos ver essas duas aqui, ponto em objeto. Então, quando eu quero colocar um ponto que ele vai ficar vinculado a um objeto, então é esta ferramenta que a gente utiliza. Então, eu vou colocar um ponto aqui nessa linha poligonal que eu tinha feito. Então, este ponto ficou vinculado à linha poligonal. Ok? Ó, ele segue aqui na linha, tá vendo? Ele não vai sair fora da linha. Não tem jeito, tá? Ele está vinculado, ok? Então, eu posso vincular pontos em objetos, né? E para desvincular também é possível. É só selecionar essa ferramenta aqui, ó, vincular ou desvincular ponto, né? E aí a gente seleciona o ponto para desvincular. Então, esse ponto aqui já está vinculado. Então, eu vou selecionar ele. E aí, esse ponto sai fora da linha poligonal e ele está livre para ser movimentado. Se eu quiser colocar ele de novo na linha poligonal, eu seleciono novamente a ferramenta vincular, desvincular ponto. E agora, para vincular, eu seleciono o ponto. Ó, seleciono o ponto e depois o objeto onde a gente quer vincular. Então, eu vou selecionar o ponto
e vou vincular ele agora ao segmento AB. Então agora ele vai pertencer ao segmento AB, tá vendo? Não vai sair fora. Vamos ver aqui a quarta caixa de ferramentas, onde nós já usamos várias ferramentas aqui, né? A gente já viu como usar a ferramenta para a construção de reta perpendicular, reta paralela, mediatriz, bissetriz, né? E aí faltou ver aqui a ferramenta de reta tangente, né? Para a ferramenta de reta tangente, a gente precisa de uma curva, né? Pode ser um círculo e pode ser outro tipo de curva, por exemplo, o gráfico de uma função. Vou digitar aqui uma função qualquer, tá? Vou colocar aqui x ao cubo mais x ao quadrado menos x e vou teclar Enter. Aqui faltou o sinal de igual, por isso que não estava dando certo. Tecla Enter. Pronto, eu tenho aqui uma função. Bom, agora eu vou selecionar a ferramenta reta tangente, tá? E eu quero a tangente, uma tangente a esta circunferência pelo ponto B. Então, o que eu tenho que fazer? Selecione primeiro um ponto, depois o círculo, ou uma cônica ou uma função. Então, serve para qualquer tipo de curva, basicamente. Então, vou selecionar o ponto B e agora a própria circunferência. Então, eu tenho aqui a reta tangente a esta circunferência. Se eu quiser uma reta tangente à curva de uma função, né, por um ponto determinado, então eu tenho aqui o ponto, também posso traçar a reta tangente ao gráfico dessa função por este ponto aqui. Então, seleciono o ponto e depois o gráfico da função. Então, nós temos ali a reta tangente. Então, supondo que a gente está com a ferramenta reta tangente selecionada, para a gente voltar para essa ferramenta mover, eu também posso apertar a tecla ESC, tá? Ele volta lá. Isso permite mover agora os objetos, ó. Então, esse ponto, ele pertence ao gráfico e a reta que a gente construiu sempre vai ser tangente à curva, né, por este ponto, tá vendo? E aqui a mesma coisa, né? Esse ponto é livre, então eu posso controlar o raio desse círculo e também posso movimentar ele sobre a circunferência e a gente vai observar o movimento da tangente a este círculo por este ponto. Já na quinta caixa de ferramentas, a gente vai encontrar as ferramentas para fazer polígonos. Então, a primeira permite fazer um polígono aqui, selecionando os vértices do polígono. Então, a gente pode fazer um polígono qualquer, pode ser um polígono, inclusive, não convexo, né? Inclusive, a gente pode, nesse caso aqui, é permitido cruzar aqui, né, segmentos desse polígono, ok? Então, a gente tem aqui também, nós temos também a ferramenta para fazer polígonos regulares. Então, vou selecionar essa ferramenta e aí para fazer um polígono regular, a gente seleciona dois pontos extremos de um lado deste polígono regular que a gente quer construir, né? E aqui a gente indica o número de lados do polígono regular. Então, se eu selecionar aqui, se eu digitar 4, vai ser construído um quadrado, ok? Se a gente quiser fazer um hexágono, também é possível. É só digitar 6 aqui e dar OK. Então, a gente tem um hexágono regular. Então, dá para construir polígonos regulares aqui de uma maneira bem fácil, né? Temos uma outra ferramenta chamada polígono rígido,
que funciona assim. A gente faz um polígono com essa ferramenta, polígono qualquer. Esse polígono aqui, a gente não consegue mudar a forma dele, né? Mesmo selecionando um ponto aqui e arrastando, o que acontece nesse caso é que ele gira em torno do primeiro ponto, mas ele não pode ser deformado, né? Se eu selecionar o outro ponto e arrastar, a gente consegue mudar ele de posição, mas ele vai manter aqui a sua forma, né? Então, por isso a ferramenta se chama polígono rígido. Aí, por último, nós temos nessa caixa aqui, né, nós temos o polígono semideformável, né? Então, vou fazer um polígono qualquer aqui. E aí, selecionar aqui a ferramenta mover. Então, vamos analisar o que acontece. Então, por esse ponto aqui, ó, a gente pode mover e deformar o polígono, tá? Pegando esse ponto também e este daqui também, tá vendo? Vamos ver esse daqui, ó. Esse daqui não, tá vendo? Então, o primeiro ponto que a gente usa para definir o polígono, né? Ele serve para a gente transladar o polígono, mas ele não vai permitir que a gente mude a forma deste polígono. Por isso ele chama semideformável. Este ponto serve para transladar, muda ele de posição, mas mantém a sua forma. Os outros pontos, porém, né, podem ser usados para mudar a forma do polígono, ok?